Olá, estamos ao vivo neste Pré-Conecta, dia de bater um papo com o consultor e parceiro do mercado food service, Clóvis de Vivo, que está aqui conosco à espera. Voltando a falar de um tema muito importante para o setor, que são os desperdícios, e vamos falar também da gestão deles também. Desperdícios, eu costumo dizer que são os grandes vilões dos custos das empresas. Mas antes de chamar o Clóvis, eu vou deixar ele paradinho ali um pouco, dizer que este pré-conecta é um aquecimento para o terceiro Conecta Food da Unexo, que será no dia 13, na próxima quarta-feira, nesse mesmo canal, né? E o QR Code está fixado aqui. Aproveite, inscreva-se. O link também está ali e esteja conosco. Reserve a sua cadeira. É gratuito. Olha só uma palhinha de quem estará conosco. O senhor Ademar Lemos, CEO da Lemos Passos, a Carla Peters, da Peters Projetos de Cozinhas Industriais, que já deve estar conosco aqui no nosso canal, o senhor José Carlos Reis, né, diretor comercial da Cozil, o Tiago Franco, CEO da Nutri Saúde. Só feras, né, gente? E quero dizer que eu também estarei lá, juntamente com o nosso parceiro e sócio na Unexo, Ederson Cassimiro. Eu sou Cirlei Donato, nutricionista, CEO na Nutri Consulting e na Unexo, e desejo as boas-vindas a todos. Agora é a hora, é a vez de a gente chamar o Clóvis, que ficou ali na cadeira, né, Clóvis? Eu já te desejo boas-vindas, te apresenta primeiro, né? E daí já cita para nós ali a gama de desperdícios que a gente tem nas diferentes fases do processo ali em serviços de alimentação. É contigo, Clóvis, bem-vindo. Ok, Cirlei, boa tarde a todos que estão assistindo aí ao Pré-Conecta. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Cirlei. Bom, como você comentou, eu tenho uma consultoria, né, que tem especialidade focado no segmento de food service. Já estou atuando há uns 8, 9 anos dentro, principalmente dos restaurantes corporativos. E também durante esse tempo eu criei o canal Food Services Brasil, né, onde eu tenho vários vídeos lá com várias dicas sobre as melhores práticas dentro dos restaurantes, para que a gente ganhe produtividade e evite os desperdícios, que é o tema de hoje. Bom, falando em desperdícios, né, a gente sempre tem que trabalhar aquilo no sentido do desperdício zero, né? Então vamos falar, o primeiro desperdício seria aquela superprodução, onde, por uma série de motivos, a gente sabe que acontece, né? A gente acaba produzindo até 100%, né, do número de refeições necessárias antes do início do serviço, antes do início do atendimento ao cliente, e essa superprodução acaba, por vezes, gerando desperdício da famosa sobra limpa, né? Estou produzindo mais do que eu devia. Isso seria um desperdício de alimentos, que esse vai ser o nosso principal foco mais para frente. O segundo desperdício que tem no processo, né, do restaurante corporativo em restaurantes é a espera. É quando tem uma quebra de atendimento, né, nas rampas, e existe a espera do cliente. Né? O cliente, por algum motivo, está faltando algum tipo de alimento lá e o cliente tem que ficar esperando até a reposição. Isso gera perda de tempo, insatisfação do cliente. Né? Então, isso seria uma segunda perda. A terceira perda é o transporte. Quando a gente não tem os equipamentos adequados, né, Cilei, próximos ao atendimento. Um exemplo clássico, quando eu não tenho um pastrô ou uma estufa de tanto quente como fria, próximo às rampas. Aí eu tenho que ter um transporte, né, muito grande, ou uma distância muito grande, ou até às vezes também de forma manual. Então, isso é uma perda também, um desperdício que eu tenho dentro. E tudo isso que eu estou falando é perda de tempo, de alimento, que é dinheiro, né, Cilei? Tudo se resume a dinheiro. Uma outra perda aí é quando eu tenho um superprocessamento. O que é isso? Quando eu tenho equipamentos muito mais acima do que muito mais eu necessito dentro de uma produção. Então, vamos pegar um caso de um restaurante que serve 50 almoços. De repente eu tenho uma caldeira, eu tenho um forno combinado, onde necessariamente eu não preciso disso. Então eu estou perdendo
capacidade de processamento ocioso, que seria uma outra perda. Mais uma perda dentro do processo é o estoque, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí, quando eu não tenho alguns conceitos de estoque que eu acabo passando a prazo de validade, né? O famoso PVPS, que é super importante, às vezes as pessoas confundem um pouco, acho que quem é do segmento não é uma questão do FIFO, né? Não é o primeiro que entra, o primeiro que sai, é o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Então, esse é uma outra perda de estoque, que aí é desperdício de alimentos. Um outro desperdício é na questão dos movimentos, né? A gente sempre preconiza, dentro dos restaurantes, dentro das cozinhas, que a gente chama, tudo ao alcance. E muitas vezes a gente vê que o pessoal, né, o colaborador dentro da cozinha, né, se ele vai produzir lá a refeição, precisa de uma panela, e o paneleiro está muito distante ali da cozinha. Então ele tem que se deslocar até o paneleiro para pegar a panela. Aí ele volta e esquece, tem que pegar a tampa. Então, o conceito para não ter perda de tempo, né, é que tudo seja alcance, tudo seja muito próximo ao que eu estou produzindo, ao que estou fazendo. Uma outra perda, que isso acontece muito também, são os defeitos, né? O que é o defeito? Eu fazer uma cocção de um filé de frango, uns bem passados, outros mal passados, de tamanhos diferenciados, que isso pode levar a uma recusa do cliente pelo que está sendo servido, né? Se eu estou colocando lá na rampa um frango com um pedaço muito pequeno, o cliente não vai pegar e isso, consequentemente, vai gerar um desperdício. E aqui a gente tem que estar falando, né, rapidamente, que nós estamos falando dos desperdícios, né, somente dentro dos restaurantes, né? Existem os desperdícios antes dos restaurantes, né, na linha, nas plantações, nos transportes, nas logísticas. E mais um desperdício é o do talento. Ou seja, eu tenho o colaborador certo no lugar errado, né? Ou o colaborador errado no lugar certo. Então, a gente precisa também saber avaliar o talento, as qualificações dos colaboradores para estarem nos seus lugares corretos. Então, esses 7 ou 8 desperdícios que eu comentei para todos aí, acontecem em todos os processos. Então, dentro de uma cozinha também, porque uma cozinha, que eu sempre falo, né, Silena, já falamos, é uma linha de produção, é quase uma linha de montagem de uma fábrica. Você tem que ter um fluxo, início, meio e fim. Então, se você transportar isso para fora de uma cozinha, você também vai ter todos os desperdícios. E como o nosso foco hoje, né, Silene, é falar de desperdício de alimentos, existem muitos números, e hoje isso está muito na moda, né, está muito em voga, né, segurança alimentar, milhões e milhões de brasileiros passando fome, isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né? Mas hoje, pegando em alguns números, só alguns pequenos números, 10% de toda a alimentação que é feita no Brasil é perdida, o que dá em torno de 50 a 60 quilos por pessoa por ano é jogado fora. Então, a gente tem que trabalhar muito forte nisso, né? A gente vai dar algumas dicas. E também lembrando que eu acho que foi em 2020, né, que foi saída uma nova lei da Anvisa, né, que foi decretado que antes os restaurantes não podiam fazer doações do Sobra Limpa, né, ou se faziam, eles eram responsabilizados por que podia acontecer após a doação. E a partir de 2020, se eu não me engano, você pode doar a sobra limpa, o que sobrou do restaurante, e a tua responsabilidade acaba ali, né, quando você entrega essa doação. Então, são números bastante preocupantes, né, Silene? Bastante. Olha, você colocou ali números, tipo assim, dessa sobra ali, de toda a cadeia, né? Que são números estratosféricos do desperdício, como você citou, né? Além de todos os desperdícios das fases dos processos, eu costumo dizer que o dono do restaurante, o gestor do restaurante, entrega o resultado para a lixeira se ele não cuidar desse processo, né? Então, eu sei, Clóvis, que você trabalha muito bem, né, a gestão dessas perdas, né? Você pode falar um pouco disso, tratar um pouco disso, né, para quem nos está ouvindo? Claro. Bom, primeiro, eu sempre falo que eu admiro muito a função da nutricionista, né? Principalmente nos restaurantes corporativos, que é um desafio bastante grande, e pelo que você comentou também, né? Às vezes a margem por refeição é de centavos. E se eu tiver um desperdício um pouco maior, eu estou jogando o resultado, como você comentou, para o ralo.
Então, aonde que acontece os desperdícios alimentares, principalmente? No estoque, né? O primeiro grande lugar que tem um desperdício alimentar, aí estamos falando de alimento, é no estoque. Por quê? Porque às vezes nem sempre é feito um PVPS da forma correta, como eu comentei, né? Outra coisa muito importante, a gestão à vista dentro do estoque, né? Ter sinalizadores coloridos, ter uma estante onde aqueles insumos que vão vencer em 7 dias estejam colocados de forma destacada para que o colaborador consuma aqueles itens. Ou seja, a gente não pode perder alimento dentro do estoque. Outra questão, a gente não tem que saber como armazenar corretamente proteínas dentro de uma câmara fria. Será que os equipamentos estão funcionando? Será que estão sendo monitoradas as temperaturas? E aí a Onexo está no mercado para ajudar bastante essa questão de monitoramento, né, Cilei? Opa, isso é verdade, Clóvis, a PP Onexo, né? Então, é super importante, né? De novo, a gente sabe que o desafio da nutricionista é muito grande, mas é o time do restaurante que tem que estar preocupado com isso. Por isso que eu acredito muito na gestão à vista, né? Para que todos os colaboradores estejam vendo o que está acontecendo. E outra questão também é comprar na quantidade certa, né? Ter um planejamento de cardápio correto para que eu abasteça o meu estoque na quantidade necessária e no giro também necessário, né? Quer dizer, a gente sabe que às o abastecimento é 1 ou 2 vezes por semana, então vamos comprar dentro daquela quantidade. Então, estoque é um primeiro grande oportunidade para a gente poder eliminar os desperdícios. A segunda grande área, e talvez onde seja a maior, seja a área de produção, a área de cocção, a área de preparação dos alimentos. Muito também hoje está muito falando isso, a gente às vezes descarta um horte, né, Cilei? Porque está com uma imagem assim, uma aparência não muito boa, ou está queimadinho. Então a gente tem que começar a rever um pouco esses conceitos. É claro, preservando a qualidade da refeição final, a gente tem a oportunidade de estar utilizando melhor os hortifrutis dentro da cozinha, produzir com caules. Tem muitas unidades, tem muitos restaurantes hoje que não descasca mais a batata, faz a batata selvagem, que fala, né? Então, tem muitos que começam também a reutilizar os hortes com as suas cascas, que têm um poder calórico. Fazer sobremesas com cascas de frutas, uma casca de banana, uma casca de abacaxi, dá para fazer isso. Usar corretamente quem tem uma tecnologia de forno combinado. O forno combinado ajuda muito nessa questão de evitar desperdícios. O porquê? Eu vou ter a padronização, né? Voltando na perda lá que a gente falou lá atrás de desperdício, de defeitos. O forno combinado ele ajuda a eliminar os defeitos, ele ajuda a eliminar o superprocessamento, né? O superprodução, quer dizer, eu vou produzir na hora certa, na quantidade certa. Então, esse é um dos itens dentro da cozinha. E aí, o outro grande oportunidade que a gente tem para diminuir ou eliminar os desperdícios é no atendimento. Às vezes, pequenos detalhes, como uma concha de feijão do tamanho adequado, né? Onde o cliente ele não vai encher uma concha muito cheia de feijão, porque a concha que está lá é grande, e eu vou acabar colocando e vou jogar fora. Então, ter utensílios adequados dentro de uma linha de atendimento, ter o monitoramento correto, aí mais uma vez, né, o app da Onexo, para que eu não perca a temperatura na minha linha de atendimento, monitorando isso, que aí eu vou ter um desperdício. Campanhas, claro, campanhas junto aos clientes. E uma outra questão que também eu estou começando a observar que bastante clientes estão usando é a linha de devolução. O que é a linha de devolução? Tradicionalmente, o cliente ele pega a bandeja e coloca lá na devolução, ou seja, no escaninho ou na rampa, com um prato e o resto ingesta em cima do prato. Quando você coloca o próprio cliente para ele descartar o resto ingesta, ele vai começar a sentir, né, psicologicamente, começar a observar que ele está descartando muito alimento fora. E a gente tem observado isso junto aos clientes, que quando eu mesmo estou fazendo o descarte através de
de um balcão de autodevolução, que a gente chama. Eu mesmo estou descartando muita comida, até o colega do lado fala, pô, você está jogando muita comida fora, né? Então, acho que se a gente conseguir, dentro desse que eu pensei aí, 1 ou 2 pontos nessas 3 grandes áreas, a gente vai conseguir reduzir bastante os desperdícios, entendeu, Silene? Com certeza, Clóvis, você falou de vários aspectos ali, né? E eu lembrei de um trabalho feito em consultoria num restaurante, quando você cuida das linhas dos processos. A gente está focando bastante aqui no restaurante corporativo, mas o restaurante comercial deve também implementar essa gestão. E eu dou um exemplo de um processamento num restaurante de comida japonesa, em que eles estão realizando a abertura do pescado lá dentro por ser fresquinho. A abertura do salmão, por exemplo, dava um fator de correção de 1,8. Adequando, conscientizando a equipe, adequando equipamentos, ferramentas de trabalho, de corte e tudo, esse fator de correção já está em 1,35 e com tendência a baixar ainda. Então, esse trabalho interno que você fala de treinamento é muito importante, Clóvis, para isso, né? Sem dúvida alguma. Quanto que você está eliminando de desperdício, né? Fantástico isso, né, Silene? Então, dando continuidade ao que a gente está falando, o que a gente consegue fazer, né, ou treinar para que... Porque é uma conscientização, né, tanto dos colaboradores, como dos gestores, até do próprio cliente. Como a gente consegue eliminar ou diminuir? De que forma? De novo, eu sou muito favorável, sempre gestão à vista. Acho que na cozinha, no restaurante, tem que ter indicadores à vista para que todo mundo saiba o quanto está sendo desperdiçado, o quanto está sendo jogado fora, o quanto que podia se economizar de alimento dentro do restaurante. Outro ponto importante, e a gente sabe que é o desafio, às vezes você vai no restaurante, não tem uma balança, não tem, né? É ter metas por área e por insumo. O que é isso? De novo, eu não estou falando que é fácil, né? É tudo um processo de evolução. Como eu sempre falo, a melhoria contínua. O que eu falo? Eu tenho que ter uma meta. Qual tem que ser minha meta de perda na produção? 10 gramas per capita, 5 gramas per capita, 20 gramas per capita, eu tenho que definir essa meta. E eu tenho que definir uma meta também por subinsumos. Eu tenho uma meta de proteínas, eu tenho uma meta de horta, eu tenho uma meta de frutas. Por que isso? Porque eu preciso segregar e saber aonde que é o meu matador de desperdício. Será que eu estou jogando muito fora? Sobras, quando eu faço o fatiamento, né, da proteína in natura no restaurante, eu estou jogando muito fora as pontas, é muito horta que eu estou perdendo, é muita fruta que eu estou perdendo, então tem que ter metas por área e por turno. Almoço, jantar e ceia. Isso é fantástico e funciona, né? A gente provoca o colaborador a vir junto com a gente para que a gente possa fazer juntos aí uma busca do resultado. Usar fornos combinados, novamente. O forno combinado ajuda. Tecnologia, qualquer tecnologia, e hoje as empresas estão usando bastante tecnologia, ajuda muito. Utilizar conceitos de um PDCA, de um 5S, de um DDS, que é super importante. E dentro do atendimento, que eu não tinha até comentado, verificar a oportunidade de se usar ramecan ou bols de salada. Por que o ramecan? O ramecan, todo mundo sabe, quando eu faço uma lasanha, eu faço um fricassê de frango, quando chega no final, as beiradinhas, ninguém quer comer as beiradas, ou o último pedaço. Se eu coloco dentro do ramecan, eu individualizo, então fica uma apresentação bonita do início até o fim e eu vou ter 100% do meu alimento consumido sem ter que o cliente falar, isso aqui eu não quero, que está feio. Então, essas são algumas dicas e também, de novo, né, às vezes se a gente conseguisse consumir uma proteína ou um horte já pré-processado, talvez muita gente vai falar, mas é muito mais caro. Mas se você colocar na ponta do lápis, né, o quanto você desperdiça, quanto tem de perda, quanto tem de quebra, quando você processa tudo dentro de uma cozinha, às vezes um processado ele pode trazer um ganho surpreendente, não só do desperdício, mas também de custo, de mão de obra, de uma série de coisas.
Silei, tá aí? Estou aqui, eu acho que deu algum probleminha, eu devo ter clicado onde não devia, tá? Se você me colocou em evidência, eu falei, beleza, estou em evidência, então vou falar Você bastante. salvou a pátria. Mas continuou lá, só eu que saí, tá, Clóvis? Não, continuei, tranquilo. Então Mas vamos eu falar um fiquei pouco. ouvindo aqui, tá? Tá, vamos falar um pouquinho das tecnologias agora, né? Nós já falamos Vamos. Antes de quais falar são os. das tecnologias, já que teve Fala. essa gafe aqui, Clóvis, né? Estamos em Deixa casa. eu convidar o nosso povo para o terceiro Conecta, né? Que vai acontecer na semana que vem, na quarta-feira. O QR Code está aqui no cantinho e tem o nosso link de acesso também. Quarta-feira, e no finalzinho a gente vai dar uma palhinha de quem vai estar conosco. Né? Antes de a gente falar nas tecnologias, né? Eu quero falar um pouquinho, né? Você falou lá nos controles de estoque, falou para evitar que o alimento se perda, das fases dos processos de cuidado do desperdício. Eu quero colocar um pouquinho, antes de tu falar das suas tecnologias, a tecnologia da Unexo, que também evita os desperdícios. Né? Nós, da Unexo, desenvolvemos uma meta base em que o cliente pode acompanhar não só uma unidade, mas todas as unidades, Clóvis, simultaneamente, e todos os desperdícios. E ele pode transformar esses desperdícios em valores monetários, né? E colocar aqueles parâmetros que você falou, quanto eu quero, quanto eu posso de desperdício nessa fase do processo, né? E conscientizar a equipe para isso. Outra forma, que aí vem a tecnologia também da Unexo, é que quando se recebe pelo aplicativo Unexo, né, ao registrar a validade do produto, ele avisa quando esse produto vai vencer algum tempo antes para evitar esse desperdício. Quer dizer, não fica estático na prateleira, o próprio aplicativo também avisa que esse produto vai vencer, e isso foi uma demanda solicitada por um cliente nosso, Unexo. Então, agora, puxando esse gancho de tecnologia da Unexo, você nos fala das outras tecnologias também importantíssimas que vêm ajudar nessas fases dos desperdícios. Não, fantástico isso de controlar. Código de barras, né? Avisar previamente, né? Tudo que aquilo que pode, que eu sempre falo, né? Aquilo que não pode ser medido, não pode ser cobrado, né? Então, fantástico esse aplicativo aí, e com certeza vai tá evoluindo. Bom, vamos falar de algumas tecnologias que a gente está observando, que estão começando a serem, ou reforçando serem embarcadas nos restaurantes. De novo, é o forno combinado, né? A gente observou que nos últimos tempos o forno combinado está perdendo um pouco aquele, é muito caro, não sabe usar. Não, o forno combinado, se botar na ponta do lápis, dá para ter custo-benefício. Por quê? Enquanto você demora 30 minutos para fazer 40 filés de frango numa chapa, você, num forno combinado, faz em 8 minutos. Tá? Aí você vai ter um ganho de tempo. Mas como nós estamos falando em desperdício de alimento, o que é importante destacar é, quando você faz um filé de frango na chapa, você tem uma perda de gramagem em torno de 25%. Né? Então, um filé de frango de 120 in natura vai virar 95, 100 gramas já pronto. Quando você faz num forno combinado, você tem uma perda de 15%. Então, você tem na verdade, você tem um rendimento melhor, um aproveitamento maior da gramagem, consequentemente, você está desperdiçando menos. Né? No caso de arroz, se você fizer um arroz num forno combinado, você pode ter ganho até de 50% no rendimento do arroz. Então, o forno combinado, fora uma série de outros ganhos, traz um ganho também fantástico quanto à oportunidade de desperdício de alimentos. Um outro item aí também é muito forte, é o cook chill, né? Cozinhar e esfriar, né? Então, quando eu faço o cook chill num processo correto, né, bem elaborado, eu praticamente zero minha sobra limpa. Por quê? Eu vou regenerando, né? Eu vou distribuindo o alimento no momento que eu preciso. Então, quando eu falei lá atrás, às vezes eu produzia 100% antes do início do atendimento. Não, agora eu vou cadenciando conforme o meu volume de clientes vão entrando, usando o cook chill em parceria com o forno combinado. Então, você, né,
Você produz, você pode até produzir, porque a gente sabe que quando você produz em lote, a tua produção é maior, o teu rendimento é melhor, o teu desperdício é menor, então você pode produzir em lotes maiores, ir armazenando no cookchill e depois vir regenerando conforme a necessidade, com forno combinado dentro da cozinha. Um terceiro, que também nos últimos anos está pegando bastante grande, é a cozinha central, né? A gente tem casos aí, por exemplo, a Risotolândia, que usa muito a cozinha central. De novo, quando eu tenho a cozinha central, eu produzindo em lotes, eu produzindo um volume grande, eu não vou ter muitas perdas, eu não vou ter muitas quebras, então eu vou produzir num volume maior, né, com menor desperdício. É lógico que você tem que ter toda uma logística de distribuição, mas a tua produtividade e a diminuição de desperdício é muito maior, porque você vai produzir, de novo, em lote e vai ter um rendimento muito maior. E, por fim, uma outra tecnologia, vamos dizer assim, é o biodigestor. É uma tecnologia até que recente. Por que o biodigestor? O que é o biodigestor? Bom, ele tem todo um apelo de sustentabilidade, porque o biodigestor, ele transforma, né, o resíduo orgânico em água, vamos dizer, orgânica, que você pode usar para fazer uma irrigação ou não. Mas no que ele ajuda no desperdício em si? Porque ele tem uma tecnologia, ele tem uma balança interna, né? Conforme você vai descartando um resíduo de horta, um resíduo de fruta, dentro ele já vai pesando e ele tem um painel onde você fala, ó, estou jogando aqui 5 quilos de sobra da área de sobremesa do jantar. Então ele tem um painel de controle e que de forma remota o gestor do restaurante, uma coordenadora de restaurantes, pode estar acompanhando remotamente o quanto é que está se jogando fora, o quanto está tendo esse desperdício. Então, o biodigestor, além de contribuir de uma destinação correta, né, do resíduo orgânico, não para colocar para aterros não autorizados, você não precisa de um espaço, ele tem esse aspecto da gestão à vista dos desperdícios. Então, eu estou citando aqui 4 grandes tecnologias que hoje já estão disponíveis, já tem muita gente usando, que ajuda a eliminar o desperdício. Nossa, fantástico, Clóvis, muito bem lembrado. E você falando desses equipamentos, empresas que fornecem tecnologias, né? São todos assim, recursos de profissionais de um ecossistema, né? E o nosso Conecta, o nosso Pré-Conecta, tem esse objetivo também de reunir esses recursos e esse ecossistema, né? E trocar figurinhas, né? Mas eu quero puxar mais uma brasinha, né, para a nossa sardinha aqui, né? Você falou muito em vários desperdícios de alimentos, de processos, de pessoas que vão e vêm, né? E que podem diminuir desperdícios em outras partes também, né? Eu coloco, tipo assim, ó, sobre o app da Onex, o que a gente acaba aí nos monitoramentos dos processos, economizando com o app papel, toner, prancheta, pastas, canetas, que sempre somem, na hora de escrever elas não escrevem, né? Colaborador para imprimir, distribuir, juntar planilha, guardar planilha. Então, é mais um elemento, mais uma tecnologia na forma de software que vem auxiliar quanto a isso, né? Eu estou vendo a Cássia aqui conosco. Cássia, bem-vindo, nosso cliente Onexon, né? E dentro desse ecossistema, temos empresas inovadoras, profissionais incríveis que trazem soluções ótimas, algumas soluções práticas, algumas inovadoras, né? E alguns deles estarão conosco no terceiro Conecta, né? Isso é bem importante, né? Os recursos, então, estão à mão, né, para facilitar esse desperdício. E você colocou assim de uma forma bem resumida, Clóvis, e a gente te agradece muito quanto a isso, né? Para a gente estar num próximo momento, para a gente não alongar muito esse pré-conecta, a gente pode deixar marcado, o Clóvis, se você concordar, para um próximo momento voltar e a gente aprofundar um pouco mais esses detalhes sobre os desperdícios, como fazer essa gestão, como diminuir, traçar parâmetros, mas fique à vontade para a gente fazer agora um encerramento, né, para não alongar demais, mas de antemão a gente já te agradece a tua estada aqui. Se você quiser complementar com algum detalhe a mais, fique à vontade e já deixe teus contatos, o Clóvis. Bom, Silei, espero ter passado, como você falou, de uma forma bem resumida e ter colaborado e contribuído para
para quem está assistindo, quem vai assistir, algumas dicas, né? Lembrando tudo que a gente tem algumas outras ferramentas, como o PDCA, né? Planejar, executar, avaliar, um 5S que é super importante, e o DDS, né? Que é o Diário da Segurança, que são 3 ferramentas super importantes para ajudar também nessa questão do desperdício. Bom, para quem quiser qualquer contato, ajuda, dica, o meu e-mail é clovis@adevivo.com.br. Estamos lá no canal Food Services Brasil com várias dicas, vários vídeos que podem ajudar vocês. E com certeza, Cilei, eu estou aqui à disposição tanto de você, da Unexo, ou de qualquer pessoa, para sempre estar ajudando, como você falou, né? É tudo um network que a gente precisa estar, né, num ecossistema para se ajudar. Muito obrigado, viu, Cilei? Isso é muito bom. Nós aqui da Unexo aqui te agradecemos. E olha, depois dos bastidores a gente vai marcar uma próxima. Então, nós ficamos por aqui, agradecemos ao Clovis e o canal Food Service Brasil por mais uma vez estarem conosco e contribuindo, trazendo conteúdo de interesse desse nosso setor. Lembrando que o material estará disponível em breve no nosso canal do YouTube, é só correr lá. E a gente convida a todos a estarem conosco na próxima quarta-feira, dia 13, das 15 às 17 horas, no terceiro Conecta Food da Unexo, que é gratuito. O QR Code está aqui na nossa tela e o link também, né? E o conteúdo que a gente vai estar apresentando farão parte das pessoas que vão divulgar conteúdos e cases, né? O senhor Ademar Lemos, CEO da Lemos Passos, a Carla Petz, da Petz Cozinhas Industriais, que é a nossa parceira sempre, o José Carlos Reis, que é diretor comercial da Cozil, e o Tiago Franco, que é CEO da NutriSaúde. Inscrevam-se e divulguem, que nem os colegas falaram, são parcerias e divulgação dentro do nosso ecossistema. Acessem o nosso site www.onexo.com.br, lá tem nossas mídias, acessem elas também. E a gente deseja um bom final de tarde e até um próximo momento. Tchau.